Nesse vídeo eu vou revelar para você que hipnose não existe. Bom, pelo menos não existe como o senso comum, as pessoas que não estudam hipnose acreditam que existe. Olá, meu nome é Brandon e nesse canal eu falo bastante de hipnose, reprogramação mental e qualidade de vida. Se você está chegando agora e ainda não se inscreveu, já se inscreve, deixa o seu like aí para me motivar a continuar produzindo conteúdo para você. E o que eu quero dizer quando eu falo que hipnose não existe? Porque a grande verdade é que as pessoas, o senso comum, as pessoas que não conhecem, a hipnose, elas têm uma visão bem distorcida da hipnose, A hipnose do pica-pau, As pessoas, nossa, vai vir você com um reloginho e eu vou dormir, eu vou apagar, contar segredos e você vai controlar a minha mente e eu vou imitar uma galinha. E a grande verdade é que essa hipnose, ela realmente não existe. Hipnose não tem nada a ver com controle de mentes, eu controlar a sua mente, ou eu, fazer alguma coisa com você, a minha mente controlar a sua, eu fazer alguma coisa com o seu cérebro. E na verdade não é assim, Toda hipnose é uma auto-hipnose, Então o processo de hipnose, ele acontece por causa do cérebro da pessoa. Então não tem nada a ver com controle. O hipnotista, ele não tem nenhum poder. Ele apenas é o guia. Ele guia a mente da pessoa para uma outra realidade, para uma mudança de perspectiva. Se a pessoa ela tem um problema como ansiedade, por exemplo, o hipnotista chega a guiar ela para ela ficar tranquila. Ou seja, a gente guia a mente da pessoa para uma mudança de percepção, Talvez a pessoa naquele momento que ela está sendo hipnotizada, ela possa ficar com a mão colada, porque o hipnotista guiou a imaginação dela para produzir esse fenômeno. Porém, o poder de toda a hipnose é daquela pessoa que está sendo hipnotizada. E quanto mais a gente estuda a hipnose, mais a gente percebe que hipnose não tem nada a ver com essas coisas de controle. Hipnose é muito mais sobre uma entrega. E quanto mais a pessoa entrega, ela se permite ser guiada, mais o processo de hipnose acontece, mais intenso o fenômeno fica. E uma outra coisa que a gente deve levar em conta é que quando a gente fala de hipnose, nós estamos falando de vários fenômenos que acontecem que a gente chama de hipnose. Porque, na verdade, é muito diferente, por exemplo, da gente falar de hipnose clínica para falar de hipnose de entretenimento. São coisas totalmente diferentes. O que acontece neurologicamente quando uma pessoa está sendo hipnotizada na clínica é uma coisa. Quando acontece, por exemplo, numa hipnose de rua, é outra coisa totalmente diferente. Neurologicamente, é muito diferente. Eu vou te explicar como isso acontece. Por exemplo, durante a hipnose clínica, eu posso usar a hipnose para fazer a pessoa acessar um evento traumático e ela conseguir reprogramar essa emoção. Então, naquele momento, o que eu estou fazendo? Fazendo a pessoa imaginar, através da imaginação dela, fazendo com que ela acesse essa emoção, esse evento que cria esse sintoma, cria esse problema. Dessa forma, a gente muda a percepção, muda o significado, E a pessoa ela tem uma melhora. Então, o que está acontecendo aqui neurologicamente falando? Eu estou entrando dentro de uma memória, acessando essa memória, trazendo essa emoção à tona, E mudando a perspectiva, como essa tela mental, como essa cena está sendo vista. Ou seja, eu estou trabalhando uma lembrança. E não é muito diferente, por exemplo, de você se lembrar de alguma coisa durante o seu dia a dia comum, no seu estado de vigília comum. Por exemplo, quer fazer uma regressão agora? Nesse momento, coloque os seus 2 pés no chão, respire fundo e enquanto você me olha, enquanto você escuta a minha voz, enquanto você sente o seu corpo agora, eu quero que você se lembre de um momento muito feliz da sua infância. Eu não sei onde você estava. Talvez num lugar aberto, talvez num lugar fechado, talvez você estivesse sozinho ou com outras pessoas. Mas você estava muito feliz nesse momento da infância. Talvez brincando, se divertindo. E se você conseguiu se lembrar de alguma coisa agora, você fez uma regressão
Você voltou no tempo. Eu usei a minha linguagem para guiar a sua mente, né? Para guiar a sua mente até uma memória e nesse momento você acessou ela. Obviamente isso, dentro de um processo clínico, nós vamos utilizar, né, da hipnose, das técnicas de hipnose para melhorar ainda mais a conexão com essa tela mental. Porém, quando a gente está falando de resgatar telas mentais, resgatar memórias, neurologicamente não é muito diferente, né? Eu fazer isso com você agora apenas conversando do que fazer isso num processo clínico. Né? Com a hipnose a gente vai fazer de uma forma muito mais profunda. Você vai fechar os olhos, essa tela mental vai estar muito mais intensa, a emoção vai estar muito mais aflorada, certo? Porém não é muito diferente do que acontece quando a gente se lembra. Então esse é um fenômeno da hipnose, né? A hipermnésia. Eu consigo me lembrar melhor, né, sobre as minhas memórias, as minhas lembranças, e isso dentro de um contexto clínico, principalmente as lembranças traumáticas. E se eu estiver fazendo uma hipnose de entretenimento, por exemplo, uma mão colada, né? A pessoa ela experimenta o fenômeno de catalepsia, que é uma rigidez muscular. Né? Os músculos da pessoa ficam rígidos, né? Nesse momento, neurologicamente falando, o que está acontecendo é muito diferente de uma regressão, de um processo de regressão. Porém, nós chamamos todo esse conjunto de hipnose. E isso é o que às vezes cria um certo problema, que as pessoas não conseguem diferenciar uma coisa da outra, né? E parece, né, que a hipnose é esse controle de mente, né? Porque a pessoa naquele momento ela tá com a mão colada e tudo mais. Mas na verdade é só a mente dela produzindo essa realidade, porque eu, como hipnotista, guiei a imaginação dela através da minha linguagem para que ela conseguisse resgatar aquela sensação de rigidez muscular, e isso torna a mente dela fisiologicamente grudada. Por quê? Ela está imaginando que tem uma cola ali, e isso cria esse fenômeno. Agora, vamos falar até mesmo dentro do entretenimento, né? Uma mão colada, que é um fenômeno de catalepsia, é muito diferente, por exemplo, do fenômeno de amnésia, quando uma pessoa esquece o nome, por exemplo. É muito diferente uma coisa da outra. Neurologicamente falando, o que está acontecendo é muito diferente. Porém, a gente chama tudo isso de hipnose. E é por isso que, para explicar a hipnose, eu gosto muito do conceito de James Tripp, que ele fala que hipnose é usar a linguagem para criar e alterar realidades. Então, a partir do momento que a gente usa a nossa linguagem para alterar a nossa percepção, nós estamos fazendo hipnose. E aí, a gente não precisa separar a hipnose por esses fenômenos, né? Nós chamamos todos eles de hipnose porque nós estamos usando a nossa linguagem para alterar a percepção de alguém. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, já deixa o seu gostei aí, se inscreve no canal se você não é inscrito e em breve eu estou de volta falando ainda mais desses temas que a gente tanto gosta. Te aguardo no próximo vídeo, hein? Até mais!